Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada de hoje é a doutora Melissa Guimarães Castelo, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Eu solicito que a colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta do Centro de Estudos Tributários, leia o currículo e indique o tema que a nossa convidada apresentará. Muito obrigada, professor Igor. Bom, a doutora Melissa Guimarães Castelo é presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Oxford e graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na entrevista de hoje, a doutora Melissa vai falar um pouco sobre o tema de seu livro O Novo IVA, os tributos sobre o consumo e a economia digital. Professor Igor, passo a palavra para o senhor dar as boas-vindas para a nossa convidada. A palavra é sua. Obrigado, Melanie. Seja bem-vinda, doutora Melissa, e nossa presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. É uma alegria recebê-la nesse instante. A satisfação é toda minha, professor Igor. Fico muito honrada com o convite que o senhor me fez. A nossa longa trajetória estudando direito tributário um ao lado do outro, né? A gente comentava aqui no início que eu fui sua aluna na graduação, eu fui sua orientanda na graduação, e eu acho que o senhor é o grande responsável por eu ter seguido o caminho do direito tributário, né? Então, é uma felicidade muito grande poder estar aqui ao seu lado fazendo essa entrevista. Bom dia, bom dia. Me emocionei aqui com esse excesso de elogios indevidamente dirigidos à minha pessoa, mas muito obrigado de qualquer maneira pelo carinho. Já deixo a minha saudação ao doutor Guilherme, à família. Colega Melanie, por gentileza, então vai coordenar aqui a nossa apresentação. Claro, vamos começar então falando sobre o IVA. Doutora Melissa, qual o conceito de IVA e por que esse tributo ainda não é adotado no Brasil? Bom, quando eu comecei a estudar o IVA, o livro ele é fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi no ano passado ali na PUC, sob a orientação do professor Paulo Caliendo. E quando a gente começou a estudar o IVA, a gente partia do pressuposto de que um tributo como o que a gente tem hoje no Brasil, não cumulativo, como o ICMS, ele já tem tantos defeitos, ele tem tantas inconsistências na neutralidade tributária, que já não se mostra mais factível ou viável continuar arrecadando ele da forma como está sendo feito, né? E nós começamos então a estudar o IVA naquele ideal teórico, e o ideal teórico de IVA ele é muito bem colocado por estudiosos internacionais, que nem o Knossen, por exemplo, que é um tributo não cumulativo que incide, então, a cada etapa da cadeia de consumo, com um modelo de créditos e débitos, e que ele tem alguns pré-requisitos. Um é crédito amplo, ou seja, tudo que eu tenho de insumos no meu processo produtivo eu vou ter direito a créditos. E daí já temos a primeira diferença para o ICMS aí, que ele não é um tributo hoje em dia com modelo de crédito amplo, né? O segundo pressuposto é um pressuposto de que, aliás, é meio que uma consequência lógica de eu querer ter crédito amplo, é que ele tem que incidir sobre todos os bens que têm valor econômico. Eu não posso fazer ele incidir só sobre bens e não sobre serviços, só sobre tangíveis e não sobre intangíveis. Tem que incidir sobre tudo, porque eu tenho que poder ter crédito de tudo. Então, se eu sou uma fábrica de sapatos e eu tenho um contador que me assessora, eu tenho que poder tomar crédito dos honorários do contador, que é uma coisa que no nosso ICMS não existe, porque a gente tem uma base de cálculo cindida entre ICMS e ISS, né? E o outro grande ideal teórico do IVA é que ele deve incidir no destino. Por quê? Porque ele é um tributo sobre o consumo e logo ele deve, a riqueza gerada, a arrecadação deve ficar
com o local onde foi gerado esse consumo. Uhum. Isso no ICMS ele é parcialmente atendido. Se eu penso numa lógica internacional, a gente desonera a exportação e a gente faz incidir o ICMS na entrada dos bens importados. Então, numa lógica de comércio internacional, o nosso ICMS ele incide no destino. Só que numa lógica de comércio interno entre os estados da federação, não é isso que acontece, né? Então, o ICMS ele incide uma parte na origem e uma parte no destino, e essa parte que incide na origem acaba gerando muitas distorções em termos de estímulos para a guerra fiscal. Então, assim, o nosso modelo, ele hoje está muito longe desse modelo de IVA ideal. Mas no que a gente começa a estudar, a gente percebe que o ICMS, quando ele foi criado, ele era o IVA mais moderno do mundo. A gente cria um imposto não cumulativo sobre o consumo um pouquinho depois da França ter criado o tributo sobre o valor adicionado. Então, assim, foi uma questão de anos depois que essa nova ideia francesa chegou no Brasil. E ela chega muito bem aprimorada e muito moderna. O que aconteceu? Nós ficamos com aquele modelo lá da década de 50, 60, evoluímos muito pouco em relação àquele parâmetro que é um tributo que já tem seus 60 anos, né? Enquanto os outros estados foram se modernizando, uns mais, outros menos, né? Mas os outros estados foram se modernizando e conseguiram ter um aprimoramento sistêmico que nós não conseguimos, né? Então, o que eu entendo por IVA é aquele modelo que eu acabei de falar, do ideal teórico. Eu acho que pouquíssimos estados conseguem atender ele plenamente, né? A gente costuma mencionar Austrália, Nova Zelândia, e vamos e venhamos, são estados com uma realidade muito distinta da brasileira, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê blocos que nem a União Europeia avançando bastante, né? E daí no livro eu faço um estudo comparativo entre o ICMS e o IVA europeu, exatamente porque eu acho que o nosso pacto federativo guarda semelhanças com o pacto comunitário europeu, né? E por mais que seja chocante, o IVA europeu ele é mais integrado, os estados nacionais da Europa eles têm uma integração maior do que os nossos estados federados, né? Então, o nível de integração que eles conseguiram chegar já está mais avançado do que nós, enquanto estados federados. Então, a gente tem bastante para evoluir, né? Por outro lado, no livro eu trato o ICMS como um IVA. Por quê? Porque na origem ele era um imposto sobre valor agregado, ou um imposto não cumulativo sobre o consumo. Então, eu acho que sim, assim, o cerne, o coração do ICMS é um cerne de IVA, ou do tributo não cumulativo sobre o consumo. Então, se Mas fosse ele já no está. Brasil, o tributo que mais se assemelha ao IVA seria o ICMS. O ICMS, com certeza, é o tributo que se assemelha. Porque quais são os outros tributos não cumulativos que a gente tem? O PIS e a COFINS, que incidem sobre faturamento, né? Então, a base de cálculo ela é diferente. E nós temos também o IPI, que tem uma cadeia muito enxuta, né? É o processo de industrialização. Então, ele tem uma base de incidência muito restrita, né? E o imposto sobre serviços, ele não é um imposto não cumulativo, ele é um imposto cumulativo, né? Então, na parte de serviços, a gente não tem essa lógica de desonerar a cadeia produtiva ainda, né? E talvez, assim, às vezes a gente não lembra, mas dos 170 países do mundo que adotam um tributo não cumulativo sobre o consumo, o Brasil é o único que ainda tem impostos diferentes para bens e para serviços. Uhum. A gente tinha a Índia, que tinha uma posição um pouco mais bagunçada do que o Brasil, ainda mais confusa do Brasil, mas a Índia já conseguiu harmonizar um pouco mais não, eles fizeram uma reforma tributária robusta e fizeram um IVA nacional e um IVA estadual, mas plenamente harmonizado entre os estados da federação. E até eu já falei em outras ocasiões, o
o IVA indiano, eu acho que seria um bom ponto de estudo, assim, para quem quiser aprofundar a teoria de IVA, seria interessante porque, querendo ou não, é um país que tem um nível de desenvolvimento social e econômico um pouco mais próximo do que o nosso, do que os outros, Austrália, Nova Zelândia, tem uma população muito maior e é um processo de reforma tributária recente, não tem 10 anos essa reforma tributária deles. Então, talvez fosse o caso da gente ir lá olhar o que eles acertaram e erraram, se a gente for dar o passo para fazer uma reforma maior no nosso país, né? Claro, realmente muito interessante pegar algum parâmetro de comparação para tentar formar a receita brasileira, né? Exatamente. O livro também trata sobre a questão da economia digital. O que seria a economia digital? Quer dizer, o que mudou nos últimos anos na relação de consumo no século, especialmente no século XXI? Esse é um tema assim que eu venho namorando com ele desde a época que eu era orientanda do professor Igor nos painéis de iniciação científica lá da nossa Universidade Federal, né? Então, até quando eu voltei para o doutorado, eu achei os posters que eu fazia de iniciação científica em que o meu objeto de pesquisa, orientada pelo professor Igor, era definir se os serviços de provedor de acesso à internet deveriam pagar ICMS ou deveriam pagar ISS, né? Então, eu me interesso por esse tema realmente há muito tempo. Quando eu voltei para esse tema agora no doutorado, eu percebi que, ao longo de todo esse tempo, nós tínhamos avançado muito pouco, né? E, por outro lado, a economia digital tinha sofrido uma revolução muito grande, né? E aí eu tenho um capítulo do livro todo assim destinado a analisar o que é esse novo fenômeno, né? Porque é muito evidente, né? Estamos aqui num canal de comunicação que há 5 anos não existia. A forma como nós nos comunicamos mudou, a proximidade de pessoas que estão em outros continentes mudou. A pandemia intensificou muito isso, né? A pandemia intensificou muito esse processo, né? E eu ainda escrevo a tese no meio da pandemia. Eu entrei em licença para escrever a tese em março de 2020. Então, assim, entrei em lockdown voluntário, eu brinco, para escrever a tese, e uma semana depois estava toda a família em lockdown involuntário na nossa casa. E eu tendo que escrever uma tese, mas enfim, deu certo. Mas, enfim, a pandemia acelerou um processo que já estava presente. E é um processo de, em primeiro lugar, a gente tem uma grande desmaterialização de bens que costumavam ser bens materiais. Por exemplo, livros, filmes, né? Então, muitas formas de comunicação que a gente precisava do meio físico para transmitir a mensagem, hoje em dia a gente não precisa. O meio físico ele é facultativo, né? Os próprios softwares, a ideia mais corpórea, que as pessoas iam até a loja, compravam, levavam em casa o produto, né? E o pressuposto, assim, a jurisprudência dos tribunais superiores dizia que o software de prateleira pagava ICMS e o software customizado pagava ISS, mas quando falava de prateleira, a gente enxergava a caixinha do software, né? Uhum. Então, isso muda e isso impacta muito nessa fronteira entre o que é um bem e o que é um serviço, né? Que para nós, no Brasil, é especialmente importante. Então, de um lado, eu tenho assim, esses bens que eles foram desmaterializados. E no momento que eles foram desmaterializados, a forma de precificação deles mudou muito, né? Porque, assim, quando eu precisava de um suporte físico para transmitir a minha ideia através de um livro, eu tinha que computar custo de gráfica, eu tinha que computar custo de papel, eu tinha que computar custo de transporte, coisas que hoje em dia eu não preciso mais computar, né? Então, a partir de hoje, o meu livro, eu transmito a ideia, o custo é o custo de produção intelectual, efetivamente. Por outro lado, eu posso reproduzir essa ideia praticamente ao infinito, com um custo marginal próximo a zero. E tem um livro muito interessante do Rifkin, que eu usei bastante, que se chama Sociedade com Custo Marginal Zero, que é a ideia de que esses intangíveis tanto faz o meu livro se eu quero 1 exemplar ou 1 milhão de exemplares. O custo de disponibilização deles no meio digital ele é muito menor, né? Então, o primeiro ponto é isso. A economia digital ela muda de bens materiais para bens imateriais.
Segundo ponto, a gente tem uma nova gama de bens ou serviços que eles já nasceram imateriais, né? E eu acho que as redes sociais são um exemplo mais evidente disso. Então, as maiores empresas do mundo hoje não vendem bens e não vendem também serviços, porque o que elas fazem não é bem serviço. Na verdade, elas não vendem, né? Então, assim, eu tenho acesso às redes sociais de forma gratuita. Isso, de novo, muda o modelo de precificação de negócios, né? E eu tinha um imposto que incidia em cada etapa da cadeia produtiva, pressupondo que o consumidor final ia pagar pelo serviço ou pelo produto. E eu não pago mais pelo serviço que eu estou buscando numa rede social, né? E um terceiro ponto que eu acho que é um pilar muito importante é a grande mobilidade desses bens da economia digital, né? Então, tanto faz hoje em dia eu contratar um contador na esquina de casa ou eu contratar um contador em Singapura. O custo para mim é praticamente o mesmo. Eu contrato o contador na esquina de casa porque ele conhece a legislação específica brasileira, mas se eu tivesse, e se não fosse algumas barreiras legais impostas na área de serviços, seria indiferente o local onde eu contrato a minha prestação de serviços, porque eu não tenho mais o custo de transporte ou o custo da distância, né? De novo, isso muda a forma de precificação das coisas. O que significa, ao fim e ao cabo, que eu mudo a forma como eu estou agregando valor no processo produtivo, né? Então, enquanto eu tinha num processo industrial, claro, eu ia lá, comprava o insumo, não sei, na China, daí eu trazia para manufaturar na Índia, daí eu transportava para o Brasil, daí dentro do Brasil eu transportava para até chegar na loja onde o varejista ia vender para o consumidor final. Hoje em dia, eu embaralho essa forma de cadeia e às vezes eu compro direto da China e chega na porta da minha casa, né? E então, assim, por causa disso, alguns autores defendem que não tem mais sentido a gente cobrar um imposto sobre valor agregado, porque o valor agregado ele não é mais agregado de forma linear processo industrial. São poucos autores que defendem isso, e eu analiso isso no livro e acabo entendendo que não, que ainda tem vantagens sistêmicas a gente ter um imposto sobre valor agregado no processo de consumo, né? Mas é uma mudança muito grande de como eu consumo. Sim, realmente. Também não é segredo que o sistema tributário brasileiro ele é bastante complexo, né? A proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019, ela sugere, nesse sentido, profundas mudanças numa tentativa, digamos assim, de simplificar o sistema tributário brasileiro. Dentre elas, a proposta estabelece um imposto ao valor agregado que substituiria outros 5 impostos, no âmbito federal, IPI, PIS, PASEP, COFINS, no âmbito estadual, ICMS, e no âmbito municipal, ISSQN. Substituiria, então, todos esses 5 impostos pelo IBS, que seria o denominado Imposto de Bens e Serviços. Mas para além do receio dos estados e dos municípios com a perda de uma autonomia, a questão das guerras fiscais, incentivos tributários, é preciso enfrentar também o problema da tributação no consumo no século XXI, dentro dessa perspectiva que a senhora expôs, e a adequação da reforma tributária brasileira a essas particularidades dos bens digitais. Nesse contexto, os obstáculos da tributação dos intangíveis digitais, como softwares, aplicativos, serviços de streaming, eles são superados? A senhora imagina que eles são superados pela essa proposta de emenda constitucional ou não? Eu acho assim, quando a gente está falando em propostas de reforma tributária, a gente ainda tem duas que são muito relevantes, né? A 45 de 2019 e a PEC 110, né? As duas têm alguns pontos de diferença, né? E o grande ponto de diferença é o ente que é responsável pela competência tributária, né? Nesse sentido, a PEC 110 ela preserva um pouco mais a autonomia federativa dos estados, mas elas têm como grande semelhança o fato de que elas criam um imposto que se chama Imposto sobre Bens e Serviços, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, então, ele é um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado. Por que ele não recebe o nome de IVA? Tá? Os novos impostos sobre valor agregado, especialmente Austrália e Nova Zelândia, eles estão recebendo o nome de Imposto sobre Bens e Serviços por conta de uma crítica feita à modelagem sistêmica de que o imposto, ele, apesar de ter historicamente sido chamado de IVA, ele não é calculado sobre o valor agregado.
Eu não faço custo de venda menos custo de insumos e sobre esse valor eu calculo o imposto devido. O que eu, na verdade, faço é assim, eu calculo o imposto sobre o valor de venda e eu subtraio os créditos que eu recebi das outras etapas produtivas. Então, a crítica que a doutrina fazia, e tem vários autores que vão abordar isso, o Carrasco é um deles, é no sentido de, não, isso não é um imposto sobre o valor agregado. O fato gerador, a base de cálculo não é o valor agregado, a base de cálculo é o valor de venda. Né? E se a base de cálculo é o valor de venda, o nome do imposto é errado. Né? E é verdade. Assim, é perfeitamente claro que os impostos no modelo IVA, salvo raríssimas exceções, eles nunca incidiram sobre o valor agregado. Por quê? Porque eu não tenho como calcular numa dinâmica de alíquotas variáveis sempre qual é o valor agregado. Então, o que eu faço? Eu incido sobre o valor cheio da nota de venda e abato os créditos que eu recebi nas notas de entrada. E por isso, então, começaram a chamar os impostos novos, os mais modernos, de IBS. A única exceção que manteve a nomenclatura clássica de IVA é o recentíssimo imposto dos Emirados Árabes, tá? Que eles vêm de um cenário em que eles não tinham nenhum imposto, não é que eles não tinham IVA, eles não tinham nenhum imposto paraíso fiscal, e agora eles começam a cobrar um IVA com uma alíquota muito baixa e eles chamam de IVA. Mas, enfim, não, isso não vem ao caso. O fato é que a gente mudou o nome e a gente segue, então, essa tendência internacional de chamar esse imposto de imposto sobre bens e serviços. Considerando a teoria desenvolvida no Brasil, a doutrina desenvolvida no Brasil, que faz uma diferenciação muito rígida entre o que é um bem e o que é um serviço, eu tenho um pouco de medo dessa nomenclatura. Por quê? Porque, assim, ao longo dos anos, considerando que a gente tem um ICMS que incide sobre bens e um ISS que incide sobre serviços, a gente gasta muito tempo em doutrina e em jurisprudência dividindo o que é bem e o que é serviço. E a gente tem parâmetros muito claros, né? Então, o ICMS ele incide sobre mercadoria. Mercadoria é algo que é posto no comércio. Então, se eu não tenho intuito comercial com habitualidade, eu não pago ICMS, né? Então, se eu vendo esporadicamente os brigadeiros que eu faço na feira, eu não sou contribuinte de ICMS. Se eu vendo com frequência recorrente, eu viro. Onde é que vira a chave sempre foi objeto de debate. O serviço, tradicionalmente, eu interpreto como uma relação de prestação pessoal. Exemplo clássico, serviços médicos. Né? Então, eu vou ao médico, ele me atende. Então, eu pressuponho no conceito clássico de serviço que haja um fazer humano. A gente vai espremer assim, em lei, isso não existe. Nem o conceito de mercadoria, que o conceito de mercadoria de lei ele é bem diferente do que foi desenvolvido na doutrina, nem o conceito de serviço. A gente usava um conceito de serviço do Código Civil já revogado, mas o Código Civil novo não reproduz esse conceito. Mas, doutrinariamente, é isso que a gente aceita e a jurisprudência sempre abrangeu ou abraçou esses conceitos doutrinários. Né? Mais recentemente, o STF tem ampliado bastante o conceito de serviços, a ponto de dizer que coisas que não tenham fazer humano sejam serviços. Por exemplo, o serviço de software, que agora, na recente decisão da DIN 1945, eles decidiram que é serviço, né? E para decidir que eles são serviço, eles fazem uma ginástica dizendo que lá quando a pessoa desenvolveu o código-fonte do software, quando o Bill Gates inventou a Microsoft, houve um fazer humano. E daí, como lá atrás houve um fazer humano, ainda que eu tenha uma relação absolutamente comercial de comprar a licença do Windows, houve um fazer humano em algum momento. Vamos e venhamos, lá quando a costureira cortou a calça e costurou, houve um fazer humano. E daí, de repente, a calça que eu estou usando virou serviço e não mercadoria. Né? Então, é uma lógica que, assim, esticaram a corda para conseguir encaixar software dentro de serviço. Por outro lado, tem uma linha doutrinária muito consistente que diz que softwares não são nem serviço, nem mercadoria. E não são serviço porque não tem o fazer humano, e não são mercadoria porque não tem tangibilidade.
ainda que não exista nenhum lugar que diga que mercadoria tem que ser tangível, muito pelo contrário. O único conceito de mercadoria que existe é no Código Comercial de 1850, que diz que intangíveis são mercadorias. Os títulos de crédito, pelo conceito, seriam mercadoria. Mas, enfim, porque existe essa diferenciação, eu tenho medo de chamar o imposto de IBS. Tá? Porque eu acho que vai haver pressão sobre o sistema judiciário para tentar dizer que os bens ou os serviços da economia digital não são nem bem nem serviço. Para tentar mitigar isso, as duas PECs, elas fazem... tem um artigo que abre dizendo por bens e serviços se entende. Bens, serviços intangíveis, licenciamento de propriedade intelectual, uma coisa assim, não estou bem lembrada da nomenclatura mais precisa. Eles mitigam isso. Mas qual é o meu problema com isso? Eles estão fechando nos problemas que a gente já conhece. Né? E na velocidade que a economia digital se desenvolve, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai ter fenômenos que não são nem licenciamento de propriedade intelectual, nem intangível digital, e que, de novo, vão estar nesse limbo e a gente vai se pegar discutindo isso aí é um bem, isso é um serviço, ou não é nenhum e não incide o IBS sobre ele. Na verdade, ele acaba engessando, a reforma acaba engessando o sistema e o que pode comprometer a sua longevidade através do tempo, né? Exatamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto de crítica e de reflexão. Na minha opinião, se a gente fosse no clássico e chamasse o imposto de IVA, a gente não teria esse problema. Não teria testes ou margens para erro no futuro, né? Exato, porque o valor agregado, numa relação de comércio que gera lucro, valor agregado sempre existe. Né? Porque se não se agrega valor, não se movimenta a economia. Então, o valor agregado eu vou sempre apurar independentemente de qual é o substrato comercial subjacente. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que nas PECs poderia ser aprimorado. Eu entendo os motivos que levaram os autores das PECs a chamar de IBS, mas eu manifesto o meu receio porque me parece que abre um espaço para litígio. Até acho que assim se resolve esses litígios, mas a gente tem que tentar evitar, né? Claro. E ainda uma outra questão que surge é o problema da mobilidade, né? A proposta de emenda constitucional número 45, ela prevê que o imposto ele seria instituído sobre importações de bens, serviços ou direitos de propriedade tangíveis ou intangíveis, mas ela não estabelece como essa cobrança ela deveria ocorrer. Então, a reforma tributária, como que ela lida com a questão do consumo transfronteiriço entre bens digitais? Ela lida com isso? Essa matéria ela teria que ser objeto de legislação infraconstitucional? Ela deixa de fora? Assim, na emenda da Constituição isso não aparece. Convenhamos, não deveria aparecer, né? Eu acho que não é o nível de detalhamento que a gente espera de uma Constituição, ainda que a nossa Constituição seja um tanto gordinha, né? Mas depois que a PEC já estava tramitando algum tempo, o Centro de Cidadania Fiscal, que é quem leva para frente esse projeto, né? Eles divulgaram um anteprojeto de lei complementar para regulamentar o IBS. E nesse anteprojeto de lei complementar, eles trazem uma solução que é a solução preferida pela OCDE. E acho que antes de entender qual é a solução, talvez seja interessante a gente entender um pouquinho qual é o problema. Né? O problema do consumo transfronteiriço, ele aparece em 2 pontos. O primeiro são as vendas, as pequenas vendas para consumidor final, né? Que era um fenômeno que há 10 anos não existia. Assim, antes da internet era absolutamente impossível eu entrar num site no exterior e mandar entregar na minha casa uma peça de roupa. Né? E hoje isso já é uma atividade relativamente corriqueira. Se a gente já olha números, a gente vê que ela já é bem significativa, ainda que tenha uma subnotificação muito grande. Né? E essa pequena venda a consumidor final, a pequena importação por consumidor final, ela gera uma distorção muito grande. Né? Então, se eu vou na loja e compro a minha calça jeans, eu vou pagar ICMS nela. Eu vou pagar PIS, vou pagar COFINS, vou pagar todo o pacote completo.
Eu compro essa calça jeans diretamente de uma empresa no exterior, e se ela tiver com um valor baixo o suficiente para não ser submetida a desembaraço aduaneiro, eu não pago essa carga tributária, né? Então, é evidente que acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande para a empresa estrangeira em detrimento da empresa nacional para vender o mesmo bem, muitas vezes. Né? Então, para tentar mitigar isso, se pensou num primeiro, um modelo clássico de incidência de IVA na importação é responsabilizar o adquirente por pagar o imposto. Então, quando eu comprasse a minha calça jeans, eu teria que fazer um processo de desembaraço aduaneiro, de cálculo de alíquota do IVA, ainda que fosse única, isso geraria alguma complexidade, eu teria que gerar uma guia e ir lá e pagar. Absolutamente impraticável, tanto do ponto de vista do consumidor final, que é leigo e não sabe fazer isso, quanto do ponto de vista da fiscalização tributária. Todo esse movimento não justifica a arrecadação pequena que vem dali. Né? Uhum. E a outra solução que eles deram seria responsabilizar o intermediário digital. Tá? E essa é a solução preferida pela OCDE. E ela diz, ok, você, plataforma de e-commerce que quer vender direto para o Brasil e não tem estabelecimento no Brasil, quando esse bem entrar no Brasil, você fica responsável por pagar o tributo devido naquela operação de ingresso no território nacional. E daí no livro eu trabalho em detalhes, com várias simulações do consumidor comprou num estado, vendeu para outro, as nuances do que aconteceria ali. Mas, em síntese, a alternativa de responsabilizar o intermediário digital vem sendo a preferida e é a que está no propósito de lei complementar. Me parece acertada. Por quê? Porque os intermediários digitais, por mais que a gente vislumbre a internet como um espaço de liberdade, os intermediários digitais ainda são muito poucos. Né? Tem dados da União Europeia que dão conta que cerca de 70% do comércio eletrônico trafega por 4 plataformas. Né? Então, é a mesma lógica aí da substituição tributária. Eu elejo o ponto mais concentrado da cadeia produtiva, que é o intermediário digital, que vende frequentemente no meu país, e fiscalizo ele, ou até faço um acordo com ele, dizendo você vai pagar o ICMS por conta, ou o IVA, dependendo do caso, é por conta do consumidor final, que seria o contribuinte. Num universo em que o IVA incide sobre serviços, esse problema é ainda mais grave. Porque, assim, quando eu comprava direto a calça jeans do importador, eu, pelo menos, tinha um desembaraço aduaneiro ou um correio que chegava com a mercadoria física, né? Mas na prestação de serviço, nem o desembaraço aduaneiro existe, né? Então, na prestação de serviços, eu tenho totalmente uma dependência na confiabilidade do sistema, porque eu adquiro um serviço digital que ele é entregue dentro do meu computador e esse serviço, teoricamente, ele é fácil gerador do IVA, assim como ele é fácil gerador do ISS hoje em dia, né? Mas ele passa ao largo do sistema tributário. Né? E daí, nesse modelo, de novo, a solução preferida é a solução de responsabilizar o importador. Né? Me parece que está correto, assim, de responsabilizar a plataforma, desculpa, parece que está correto esse modelo e é algo assim que para funcionar, para adaptar o IVA à economia digital, me parece que é pressuposto, precisa ser feito, né? Muito bem, doutora Melissa, excelente. Esse é um tema que realmente ele abre margem para muitas discussões e eu tenho que me elogiar e poucas pessoas elas podem falar com propriedade sobre esse assunto com tanta precisão e tanta clareza. Gostaria de agradecer a sua disposição. Passo a palavra agora ao professor Igor para fazer o nosso fechamento. Não sei se o senhor tem algumas considerações, professor, sobre o tema. Não, eu fiquei ouvindo atentamente, gostei de toda a exposição, das perguntas pertinentes. Eu fiquei só com uma dúvida, e não sei se é possível, que é com relação aos bastidores da tese. Certamente, toda a tese toma tempo, exige energia, enfim, e seguramente foi uma atividade que exigiu essa energia necessária para o desenvolvimento da tese.
alguma coisa assim lhe chamou atenção, até para eventualmente dar uma dica para algum aluno no doutorado, no mestrado, na sua experiência? O que eu posso dizer, né? Então, como eu comentei ali com a Melanie, quando eu reservei um período de tempo para escrever a tese, foi bem no início do nosso período de pandemia, né? Antes disso, eu já tinha feito uma boa pesquisa e já tinha escrito um capítulo, ou primeira versão de um capítulo, que era o capítulo sobre o que são intangíveis, o que eu entendia por economia digital, né? Então, eu precisei entender isso primeiro, né? No momento ali que a gente estava vivendo aquele momento de home office com a família inteira, eu confesso que foi bem confuso. Eu cheguei até a pensar em desistir do meu período, ou adiar o meu período de licença para escrever a tese, mas acabou que a gente conseguiu se organizar. Um ponto que eu até menciono ali na abertura do livro, chegou um ponto que a minha filha, que na época devia ter 6 anos, estava sendo alfabetizada, ela olhava e ela já conseguia entender o conceito de nota de rodapé, de tanto que ela sentava ao meu lado e me via fazendo as referências das notas de rodapé, ela olhava, tá, esse livro que está na mão é o que está escrito ali, né? Então, Interessante. não, assim, foi um projeto assim que acabou que foi sendo coletivo aqui da família, né? Uma Sim, grande parceria do Guilherme, que o senhor no início, e deu, né? Assim, daí saí daquele período de licença já com um primeiro rascunhão, que foi o que eu submeti à qualificação, né? A dica da qualificação eu acho que é muito importante, né? Quem tem a oportunidade de passar por um processo de qualificação, eu acho que é muito válido, porque assim, a visão externa me ajudou a aprimorar muito, e daí eu reestruturei aquele momento de quebra-cabeças, assim, as peças já estão lá, mas elas ainda não estão na ordem certa, né? Daí mudei várias coisas, abri um novo capítulo, inverti algumas coisas que eu acho que melhoraram, né? Mas cada vez que eu abro o livro para olhar alguma coisa, eu ainda penso, tá, mas isso podia ter ficado daquele jeito. Quem sabe sim. numa segunda edição a gente Não, consiga Eu melhorar um acho que pouco é, é uma mais. crítica que todo autor faz, né? Esses dias você está falando aqui o Capistrano de Abreu, a mesma coisa. Ele dizia por vários anos, nossa, eu vou fazer uma segunda edição, vou mudar, não tá bom. Às vezes o tempo acaba determinando quando a obra termina, né? é Exatamente. verdade, sem dúvida. Doutora Melissa, eu lhe passo a palavra para as suas considerações finais. Eu acho que eu só tenho a agradecer esse espaço. É um tema pelo qual eu sou muito apaixonada. Resumi assim várias ideias, assim, outros detalhes que a gente também poderia conversar, mas eu acho também que sirva assim de um início de aproximação ao tema, né? Que quem quer pesquisar essa área ainda tem muito para desenvolver, né? E especialmente numa economia tão rápida e que se desenvolve com tanta velocidade, a gente ainda pode pensar em muitas outras nuances, né? Um outro tema que eu gosto bastante de pesquisa e que não entrou no livro é o tema dos blockchain e metaverso, que agora, hoje, assim, está um pouco down, né? Que a Bitcoin está despencando, mas eu nunca olhei para esse fenômeno como um fenômeno especulativo, mas mais de tecnologia, né? E me parece que essa nova onda do desenvolvimento da internet ainda vai dar uma grande chacoalhada no nosso sistema tributário, né? E até tem um Perfeito. autor que diz, a reforma tributária no Brasil ela não vai sair porque a gente quer, ela vai sair porque vai ser um estado de necessidade absoluto, né? Porque, assim, Sim, querer dizer o que é serviço, o que é bem num universo da economia digital só vai levar a litígio, e é litígio que todos perdem, né? O empresário, o fisco e especialmente nós ali no meio, os advogados tributaristas, tentando colocar os redondos no quadrado e vice-versa, né? perfeito. E, doutora Melissa, uma última solicitação e pedido que eu faria. A senhora, como presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, a FEST, a senhora poderia deixar aqui um recado para os estudantes, advogadas, advogados, procuradoras, procuradores, fiscais, enfim, aqueles que são operadores do direito tributário de alguma maneira ou interessados
A senhora poderia, em algumas poucas palavras, se possível, depois até podemos deixar o link, o site da Fundação. É possível ingressar na Fundação ou não? Aqui, eu fico muito feliz, professor Igor, que o senhor tenha aberto esse espaço para eu falar da Fundação, né? Pois Fundação, não. então, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário é outra instituição que foi o professor Igor que me levou para ela, né? Eu, voltando do meu mestrado, o professor Igor me convida para participar do congresso, o congresso que até acontecerá em 1º de julho, né, desse ano, congresso já tradicional da Fundação, que acontece todos os anos em Gramado, e a partir dessa primeira aproximação eu ingressei na Fundação. E como é que é o processo de ingresso? A gente tem os interessados, eles podem preencher uma ficha de cadastro no site da Fundação, e essa ficha, então, é submetida para o nosso conselho, tem uma entrevista para entender se o candidato tem o perfil, né? E qual é o nosso perfil? É um aluno que já tem graduação completa no direito ou áreas afins, então pode ser contador, pode ser economista, mas que tenha uma atuação no direito tributário, seja na sua prática profissional no dia a dia, o advogado tributarista, seja na sua vida acadêmica, né? Então, desenvolve pesquisa na área do direito tributário, né? Então, esses candidatos que têm esse perfil, esse vínculo com o direito tributário, são convidados, enfim, manifestando seu interesse e fazendo essa breve entrevista, são convidados a ingressar na Fundação. Isso é importante. É muito importante, né? E qual é a vantagem de ser membro da Fundação? A gente tem uma série de atividades que os membros têm acesso gratuitamente, por exemplo, o Congresso de Gramado. O Congresso de Gramado ele é um congresso que ele é caro, né? E ele é caro porque ele tem uma programação extremamente qualificada e selecionada, né? Mas os membros da Fundação, eles frequentam o congresso gratuitamente, assim como frequentam todos os nossos eventos, alguns gratuitamente, outros com desconto. E o principal, na verdade, a principal vantagem de ser membro da Fundação é um ambiente de networking, né? Então, a Fundação, ela congrega advogados públicos, advogados privados, fiscais, auditores, alguns juízes, todos movem e têm esse vínculo com o direito tributário, né? Então, acaba que é um ambiente em que a gente acaba conhecendo as pessoas mais relevantes no direito tributário aqui do Estado e também a nível nacional, porque a gente traz esses expoentes, esses doutrinadores para os nossos eventos, né? Então, acho que fica aí o convite, professor Igor, para quem tiver interesse em visitar o site da Fundação e se aproximar do nosso trabalho, que a gente sabe que é um trabalho bem sério e bem ponderado, né? Eu brinco que está no DNA da Fundação essa premissa de neutralidade, né? A gente expõe os dois lados de um debate para propiciar que cada um chegue à sua conclusão. Tá ótimo, muito obrigado pela sua explanação a respeito da Fundação. Doutora Melissa, eu agradeço imensamente também a sua exposição anterior e todos nós aprendemos muito com ela. Agradeço à mestranda Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, pela colaboração para que esse encontro pudesse ser realizado. E abraço a todas e abraço a todos. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, doutor Igor, doutora Nela. Muito obrigada, abraço. Obrigado.